Olá, torcedores do Botafogo! Bem-vindos ao nosso canal Observatório do Botafogo. Vencemos. Botafogo ontem fez história. Não adianta. Mas a gente falar um pouquinho nesse vídeo, te dou as boas-vindas ao canal Observatório do Botafogo, muito prazer, meu nome é Bruno Custódio, sou o criador aqui desse espaço, canal aberto do Observatório do Botafogo, que tem o intuito de nós, botafoguenses de verdade, e todos aqueles que são amantes ou admiradores do nosso Botafogo e do futebol brasileiro, que venham para esse espaço para a gente debater sobre futebol, sobre o nosso clube do coração, com o intuito de fazer o nosso Botafogo cada vez mais gigante. Não deixe de se inscrever, dar o like, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, pois hoje é um dia muito especial. Na verdade, ontem já, né, já estamos na sexta-feira, agora são 2h48 da tarde, não sei quando que você vai ver esse vídeo, do dia 20/6, pós-jogo de Botafogo 1, PSG 0, válido pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes, FIFA. Botafogo ontem fez história, quebrando todos os prognósticos, diagnósticos, análises feitos por uma mídia, boa parte dela extremamente preguiçosa, e de muitos torcedores que não estavam tão crentes na vitória do Botafogo. É claro que era um jogo muito difícil. O Botafogo, campeão da Libertadores, atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro, enfrentando o atual campeão da Champions League 2025. O melhor time do mundo da atualidade e um time que joga um futebol extremamente vistoso. Mas antes de falar sobre o joguinho de ontem, eu quero falar de um pouquinho do que aconteceu. E aqui vai um recado para dois profissionais. Honestamente, eu nem acompanho e eu não faço a menor questão. Mas eu vou falar sobre ele porque eu vi um vídeo, que é um rapaz, eu acho que chama Mano, torcedor do Corinthians, que trabalha no SBT. E o outro é o comentarista Paulo Calçade, da ESPN. Ótimo comentarista, muito estudioso, entendedor de futebol. Ambos falaram que o Botafogo não teria a menor chance. O tal do Mano falou assim: Botafogo ia ser atropelado, esmagado e não voltaria nem o corpo para o Brasil. Desse tipo de gente, a gente não espera nada. É uma pena que, na verdade, infelizmente, né, até pelo local que ele trabalha com a SBT, que é uma emissora muito querida da maioria dos brasileiros. Mas ter um tipo de profissional como esse no seu quadro de funcionário diz muito mais sobre quem é o SBT do que esse tipo de profissional, que é, na verdade, um responsável, caçador de like, e que ele tem todo o direito de gostar do clube A e não gostar do clube B. Mas no momento que você senta numa bancada para falar sobre futebol, no mínimo, você pode ter a opinião que você quiser, mas você tem o direito, o dever, na verdade, de você informar o seu público, torcedor do Botafogo ou não. Então, para você, tá aí, ó, bem feito. Morda o cotovelo. Quanto ao Paulo Calçade, que novamente é um estudioso, é um bom comentarista, mas foi extremamente feliz, pois na véspera falou que não tinha jeito, o Botafogo ganhar, e que ele só não poderia garantir de quanto que o Botafogo ia perder. Mas para você, Calçade, de você a gente espera alguma coisa, porque você, como um cara estudioso, fala muito bem, um bom profissional, você deveria sair do viés, todo mundo sabia que era difícil, isso é trivial. Dizer o quanto difícil seria o jogo, que o PSG era muito melhor por várias coisas, está tudo certo, isso aí é o campo comum. Mas, na verdade, você deveria tentar responder uma outra coisa. Considerando todas as diferenças, como o Botafogo poderia vencer a partida? Como o Botafogo poderia neutralizar o PSG?
E digo isso porque você tinha condição de estudar, porque você é um cara estudioso, e dar algum tipo de resposta ou caminho para que o torcedor, fã do Botafogo ou não, pudesse compreender. Porque se for assim, é melhor não ter jogo. Imagine se o John Fraser, quando enfrentou o Mike Tyson, todo mundo fala que o Mike Tyson ia ganhar, se ele acreditasse, todo mundo acreditasse no que a imprensa estava falando, e ele não acreditasse em si mesmo. Da imprensa especializada, e aqui eu não estou falando de torcedor influenciador, clubista, é o dever da imprensa especializada tentar informar o torcedor caminhos que um clube mais fraco, ou seja qual for o lado, de possibilidade de vencer o adversário, porque o futebol é o único esporte do mundo onde uma equipe mais fraca ou fragilizada pode vencer a mais forte. É o único esporte do mundo. Então, assim, é o dever de vocês tentar encontrar caminho. Dizer que o PSG era melhor, que tinha Vitinha, que não sei quem, seja o que for, isso é meio comum. Quem faz isso é pessoas que não estudam. Agora, você, Calçade, com conhecimento, trabalhando na emissora que você trabalha, você tinha condição de falar isso. Ainda que o Botafogo não viesse vencer o jogo. Mas assim, ó, tá aí, ó, o resultado. O Botafogo ontem deu uma aula de futebol. Não era um futebol ofensivo, não era um futebol cheio de habilidade, mas era um futebol eficiente, que foi tático e técnico para neutralizar todas as valências do PSG e uma jogada de transição que não foi a única, venceu o jogo. Então, espero que a mídia tradicional que acompanha os clubes de futebol brasileiros sejam mais respeitosas com o Botafogo, mas não só com o Botafogo, com as análises que vocês fazem. Pois, se é para ir aí, para a bancada do programa que for, e dizer a coisa óbvia, desculpe, nós não precisamos de vocês, e por isso que vocês perdem espaço todos os dias para criadores de conteúdo, jornalistas que vão para as mídias sociais ou torcedores para falar sobre futebol, porque esses, por incrível que pareça, às vezes falam com muito mais profundidade do que vocês. Falando, gastei 7 minutos para falar sobre isso, gente. Olha, foi um jogo incrível do Botafogo. O Botafogo reconheceu que era um elenco inferior e o Renato Paiva, de maneira arrojada, de maneira tática, conseguiu neutralizar todas as jogadas do PSG. O PSG sim, teve mais posse de bola, teve 75 posse de bola, mas tirando 2 ou 3 no máximo possibilidades, ele não conseguiu machucar o Botafogo, pois o Botafogo foi muito eficiente. Gente, que partida do Botafogo. Um resultado histórico. Há 13 anos, um clube brasileiro não vence uma equipe europeia em jogo oficial. E há 13 anos, um clube sul-americano não vence um campeão europeu. Podemos nos considerar campeão mundial, já que vencemos o campeão da CONCACAF de 2022 e vencemos o atual campeão da Liga dos Campeões? Fica para vocês, torcedor do Botafogo, essa reflexão, essa brincadeira. Gente, sensacional. O Botafogo jogou de maneira muito aplicada. O Botafogo fez um jogo muito correto, um jogo de muita superação. Passando por cada jogador. John muito seguro, uma grande defesa no chute do jogador georgiano do Kravalaxteia. No começo do jogo, uma bela defesa do John e uma defesa queima-roupa no segundo tempo, numa cabeçada de um jogador do PSG, numa cobrança de escanteio. John novamente salvando o Botafogo. Vitinho tirando o iniciozinho do jogo, quando ele estava tendo muita dificuldade para conter os avanços do jogador georgiano, Kravalaxteia. Fez uma partida de superação segura, neutralizando todas as jogadas praticamente do lado direito. O que dizer de Jair Alexander Barbosa? Que
dupla de zaga que jogou ontem, jogaram demais. O Jair, que todo jogo vem pelo menos fazendo um erro, ontem, um garoto de 19 anos, contra um ataque super poderoso, jogou de terno, jogou demais. Zero erro. Qualidade na saída de bola, interceptações corretas, jogou demais o Jair. Alexander Barbosa, que jogo do Alexander Barbosa. E olha que eu acho ele meio maluco. Um jogador que jogou de forma séria, com raça, com determinação, com técnica, sem falhas. Tive aquele momento de susto lá que quase ele faz um pênalti no primeiro tempo, mas jogou demais o Alexander Barbosa. Alex Telles, um jogo defensivamente perfeito, sem dar espaços para a criação do PSG pelo lado esquerdo do campo. E o trio de meio-campo, trio de volantes do Botafogo: Gregory, Marlon Freitas e Alan. Que jogo dos três. Gregory, um leão, mordendo, com disposição, dobrando marcação, correndo o campo todo. Marlon Freitas, com pouco de posse de bola que o Botafogo tinha, a maioria das bolas passava por ele, e ele sempre, e nem sempre a bola dominada no chão, mas às vezes a bola vindo mastigada, ele conseguia, com um toque por um alto ou por outro, conseguir distribuir a jogada ora para o Arthur, ora para o Savarino ou para o Igor Jesus. Jogou demais o Marlon Freitas. A gente vê muito criticando ele, mas ele, dentro da limitação física dele, correu, se dedicou, deu o apoio necessário. E o Alan, que finalmente estreou, jogador de jogo grande, jogou demais fisicamente, bloqueou vários embates do meio campo, ganhou duelos, apoiou o Gregory quando necessário na parte defensiva. Jogou demais o Alan. Jogou demais. Os três volantes do Botafogo ontem fizeram com que o PSG não conseguisse criar nenhuma jogada no meio. Não conseguiu fazer penetração pelo meio de campo. Foi obrigado a tentar jogar pela lateral e fazer chuveirinho na área. Que jogo do trio de meio campo do Botafogo. O que falar do Arthur, jogador extremamente voluntarioso. Obviamente, inferior fisicamente do que os jogadores europeus. Na verdade, qualquer jogador brasileiro, na maioria deles, são inferior fisicamente, porque o treinamento físico europeu está em outro patamar. Mas jogou demais, correu demais, marcou, deu apoio para dobrar a marcação com o Vitinho, para evitar os avanços do jogador georgiano. Jogou demais o Arthur. Savarino teve um pouquinho abaixo, mas coube a ele, o nosso maestro, a assistência para furar um passe preciso o meio de campo. Numa roubada de bola do Arthur, bem lembrado para ser colocado isso. Ele que rouba uma bola duas vezes para a gente perdido no meio do campo, passa por o Savarino, que com 2, 3 passos consegue encontrar o nosso sistema ofensivo chamado Igor Jesus. Igor Jesus, que jogador, vai fazer muita falta no Botafogo. Ele pega a bola, domina, puxa a bola para o meio, puxa a bola para o lado direito, passando por baixo das pernas do zagueiro equatoriano do Paris Saint-Germain. Tocou, bateu no jogador do PSG, mas independente, ele já ia deslocar o goleiro do PSG e a bola morre no cantinho do Donnarumma. Gol do Botafogo, gol da libertação. Que gol do Botafogo, jogada de transição. Não foi um gol de sorte, foi um gol de jogada trabalhada, jogada de transição, modelo de jogo do Botafogo. Que gol do Botafogo. O que falar dos jogadores que entraram no segundo tempo, como o Montoro, que entrou numa fogueira, garoto de 18 anos, entrou no lugar do Arthur e conseguiu segurar defensivamente. O Cuiabano, que entrou ligado no 220 no lugar do Alex Telles, que saiu cansado, com câimbras, conseguiu com empenho e dedicação segurar e manter o mesmo nível de intensidade quando o Botafogo já estava perdendo seu fôlego de tanto correr. O Nilton, que entrou já no final sem nota, mas conseguiu também não comprometer, conseguiu segurar e ajudar no sistema defensivo do Botafogo, gente.
E o Sândido Rodrigues, que entrou bem, segurando bola, brigando junto com o Igor Jesus. O Botafogo foi bem demais no jogo de ontem. Que jogo do Botafogo. O Botafogo jogou contra um adversário extremamente qualificado. Até então, grande favorito a vencer esse campeonato, na minha opinião, junto com o Bayern. Mas o Botafogo quebrou o prognóstico. O Botafogo conseguiu neutralizar praticamente todas as jogadas do PSG. O Botafogo correu sim. Jogou de forma recuada, mas de maneira inteligente, neutralizando as alternativas de jogo do PSG. Não sofreu em termos de finalização que os outros adversários do time parisiense vinha fazendo nas últimas partidas e de forma letal conseguiu vencer o jogo. O que dizer da torcida do Botafogo, que estava nos Estados Unidos, que, considerando toda a limitação de entrar nesse país, principalmente por questão de necessidade de ter visto que não é barato, cantaram o jogo inteiro e representou a massa de mais de 5 milhões de torcedores do Botafogo que temos no Brasil e no mundo. O que dizer dos torcedores do Botafogo que estão em casa, como eu, que sofreram, se dedicaram, torceram? O que dizer dos torcedores do Botafogo que estavam na Praia de Copacabana, no Museu da Manhã no Rio de Janeiro, espalhados por todo o Brasil, comemoraram, choraram, torceram, apoiaram. Que partida do Botafogo. O que dizer do Renato Paiva, que muito criticado e muitas vezes merecidamente ontem, muita parte desse resultado está na conta dele. Que soube fazer uma leitura adequada do adversário. Mostrou que estudou o que o PSG tinha de melhor. Mostrou que reconheceu que ia enfrentar um adversário em todas as premissas superior, mas que era possível vencer e assim foi feito. O futebol fez justiça ao time que levou a sério. Não que o PSG não tenha levado, que o PSG levou o jogo muito a sério. Jogou, correu e se dedicou. Mas se não foi o PSG que vocês se acostumaram a ver, principalmente para quem é mais, acompanha de maneira mais superficial, nas finais da Champions League, no jogo contra o Atlético de Madrid, o PSG não conseguiu render porque o Botafogo conseguiu neutralizar. Essa vitória ela é um marco no futebol brasileiro recente. É clubista demais dizer que a diferença não é tão grande assim do futebol sul-americano ou de boa parte do mundo com o futebol europeu. Seria muito resultadista falar. Mas o que a gente pode dizer é que aquele abismo não é realmente tudo isso, gente. É possível vencer. Agora a dinâmica nesse Mundial mudou. Se até então, no final do ano, os times sul-americanos chegavam extremamente exaustos no fim de temporada, agora a maioria deles chegam na metade da temporada. E assim, mesmo com os times europeus chegando em reta final de temporada, com temporada finalizada, percebemos que tem jogo. Botafogo mostrou. Assim como o Palmeiras conseguiu mostrar contra o Porto, que é uma liga de segunda prateleira da Europa, assim como o Fluminense mostrou contra o Borussia, está muito claro que é possível ter jogo. Não tem como comparar força de elenco e técnica, porque os times europeus, pelo poder aquisitivo que esses clubes têm, e sem falar na questão do PSG, que tem por trás dele um país investindo, eles conseguem formar seleções, ou seja, conseguem contratar jogadores da primeira prateleira das maiores seleções do mundo. O futebol brasileiro, que é um futebol de terceira prateleira mundial, mas que, se bem gerido e bem cuidado, ainda assim tem condição de talvez ser até a quinta liga do mundo, talvez só atrás de Premier League, La Liga na Espanha, Premier League inglesa. Estou falando em quinta, talvez terceira liga do mundo no longo prazo. Não tem como comparar e talvez nunca vai disputar no mesmo nível com o poder aquisitivo e financeiro que uma liga europeia tem. Não tem como, gente, nesse ponto. Mas se mostrou que o Botafogo mostrou ao mundo que é capaz sim, com dedicação, com estudo, com treinamento e com muita transpiração, igualar as forças e vencer o jogo. Ninguém perde
de véspera. O Renato Paiva foi muito feliz na entrevista coletiva dele pré-jogo, quando disse que no cemitério existe muitos favoritos. No cemitério do futebol existe muitos favoritos que estão morando lá. E assim foi verdade. O Luiz Henrique do PSG, treinador muito competente, foi muito elogioso ao Botafogo, tanto antes e após a vitória. E reconheceu que o Botafogo se defendeu muito bem. E talvez sim o Botafogo, nos últimos anos, fez a partida defensiva, a melhor partida defensiva que um clube brasileiro executou. Sendo que o Botafogo não jogou só de maneira defensiva. O Botafogo teve alguns momentos de jogada de transição, como a cabeçada do Savarino. Pena que essa cabeçada era o Savarino cabeceando e não o Igor Jesus, ou algum outro jogador que tivesse condição de matar no peito, de repente, uma finalização. Mas o Botafogo teve algumas estocadas que conseguiram colocar em certa dificuldade o time do PSG. Mas falando do Botafogo, foi uma partida de muita transpiração. E parece que realmente esse time na temporada de 2025 do Botafogo, após o Renato Paiva ter assumido a gestão do clube nessa temporada, o Botafogo parece jogar melhor com adversários, com desempenho melhor que o seu, ou igual, ou em jogos que valem alguma coisa. Assim foi contra o Palmeiras, assim foi contra o Flamengo, assim foi contra o Internacional, assim foram nos jogos que tinha que ganhar contra a Laú, contra o Estudiantes da Argentina na Libertadores, e assim agora contra o PSG, Botafogo fazendo grandes partidas, partidas de muita dedicação tática, transpiração e eficiência. O que projeta para o Botafogo uma classificação talvez em primeiro lugar, de forma surpreendente, no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, e assim também projetando bem as oitavas de final da Libertadores, da Copa do Brasil e a sequência do Campeonato Brasileiro, que antes de viajar, o Botafogo estava em sexto lugar, hoje está em oitavo porque teve alguns jogos antecipados. Olha, torcedor do Botafogo, coloque sua camisa, vá às ruas, desfrute, aproveite desse momento e dessa vitória que você teve na noite de ontem. Foi uma vitória histórica. Recebi muitas mensagens, tanto de familiar como de amigos aqui de Curitiba e lá do meu Rio de Janeiro. Flamenguistas, tricolores, parabenizando a grande vitória do Botafogo. É claro que tinha muita gente torcendo contra, mas para vocês, torceram errado. Quantos memes eu recebi dizendo que o Botafogo ia tomar de 10-0, 19-0, 19-2, que os jogadores do Botafogo estavam construindo um muro, que os jogadores do PSG estavam fazendo um churrasco, a bola não chegava. Pessoal, nunca subestimem o Botafogo. O Botafogo, o que está acontecendo com o Botafogo, não é um novo Botafogo, mas é um retorno do Botafogo às suas origens do passado. É o retorno do Botafogo ao que ele sempre fez, acostumado a grandes jogos, a bater grandes adversários. O Botafogo é o Botafogo do Garrincha, do Newton Santos, do Quarentinha, do Zagallo. É o Botafogo de Leônidas, mas é o Botafogo também agora de Marlon Freitas, de Igor Jesus, de Luiz Henrique, de Savarino, do Arthur Jorge, do Renato Paiva, do John Texto, de Carlito Rocha, de Carlos Augusto Montenegro, de Túlio, de Donizete. É o Botafogo que fez do Brasil se tornar o país do futebol. É o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira. Durante muitos anos foi assim e durante muitos anos também foi em Copas do Mundo. É o clube que dos 5 títulos mundiais do Brasil, de forma direta, conseguiu contribuir para o Brasil ganhar 3 Copas. É o clube reconhecido mundialmente, todo mundo conhece o Botafogo. É o clube que tem ruas na Europa batizadas em seu nome, devido às excursões e os jogos feitos com grandes clubes do mundo. É um clube histórico, que estava muito maltratado nos últimos anos, mas que, sob uma organização, um sonho,
Um clube que foi carregado até aqui por seus torcedores que nunca desistiram, como eu e como você, e que hoje pode desfrutar de um Botafogo vencedor, gigante e que sempre nos orgulha. Torcedor do Botafogo, de todo o Brasil e do mundo, desfrute desse momento. Se o Botafogo na próxima rodada for eliminado, que é um cenário que pode acontecer, não vá pagar nada do que o Botafogo fez nessa Copa do Mundo de clubes. Mas fique tranquilo, o Botafogo vai se classificar. O Botafogo não vai perder para o Atlético de Madrid e o Botafogo vai passar em primeiro lugar nessa chave. Dali para frente, o futuro a Deus pertence, como sempre pertenceu. E fato é que o tempo é do Botafogo. É tempo de Botafogo. Sempre foi tempo de Botafogo. Mas desfrute desse momento. Viva. Valorize os atletas. Torcedor do Botafogo do Rio de Janeiro, volte aos estádios. Esse time merece de apoio. Vamos entrar numa fase final, independente do que vai acontecer, esse clube merece apoio. Esses jogadores merecem o apoio. Torcedores do Brasil, quando o Botafogo for jogar na sua cidade, vá apoiar o Botafogo. Nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar um momento histórico do nosso clube, um momento vencedor. Então desfrute desse momento, dessa fase. É tempo do Botafogo. O Botafogo, para quem não busca informação, busca conhecimento, o Botafogo está sendo apresentado para uma nova geração. Que através dessas vitórias épicas, como a de ontem, o Botafogo fará uma nova geração de torcedores. É possível, gente. Mesmo em todas as dificuldades, se o Botafogo tiver 0,5% de chance, o Botafogo vai fazer por onde? O Botafogo vai se dedicar e vai dar o seu melhor. É por nós. Botafogo somos nós. Eu, você, seus filhos, seus netos, seus amigos. Como minha filha que está aqui do meu lado, que está tendo a oportunidade de ver um Botafogo vencedor com 10 anos de idade. E ela vai ver, tenho certeza que vai ver um Botafogo muito melhor do que eu vi ao longo dos meus 40 anos. Então, torcedor do Botafogo, foi uma vitória sensacional para a história. Ontem fui dormir 4h30, quase 5 horas da manhã, de tão eufórico, contente, feliz. Tenho certeza que muitos de vocês passaram pela mesma coisa. Que venha o Atlético de Madrid, que o Botafogo jogue de maneira aplicada, dedicada, para novamente fazer história. E que os brasileiros também tenham uma boa sorte nesse campeonato e que a gente possa se desfrutar. Parabéns, FIFA, pelo campeonato. Talvez valha a pena apenas repensar se precisa ter 32 clubes. Talvez, visto que algumas coisas que nós estamos enxergando, talvez seja um campeonato para 24. Mas muito legal ver essa confraternização e esse, vamos chamar de simpósio, esse congresso do futebol, que é a possibilidade de nós vermos todas as escolas dos continentes se enfrentarem. É claro que algumas têm muita disparidade, como foi o caso do Bayern contra o vencedor da Oceania. 10-0 e poderia ter sido muito mais tirado dos pés. Mas ficou muito claro que tem jogo com times sul-americanos, com times da América do Norte, como foi a questão do jogo da Internacional contra o Monterrey. E não venha com essa que europeu não liga para isso. Não liga porque tá vindo ganhando. Deixa eles começarem a perder para ver se eles não vão querer ganhar. Lembre-se, até pouco tempo atrás, eles estavam ganhando direto, inclusive ganhando Copa do Mundo. Eles não estavam querendo jogar com o sul-americano nos amistosos de seleção. Bastou perder a Copa Argentina, de um jeito ou de outro começaram a abrir brecha para jogar contra o sul-americano. Que a gente consiga fazer frente, vista a nossa limitação financeira e de conhecimento, mas a gente continue assombrando o mundo. Botafogo, quanto mais eu vivo, mais te amo. E eu vivi para ver o Botafogo campeão de tudo e assombrar o mundo e vencer clube europeu. Tenho orgulho, torcedor do Botafogo. Grande abraço para você, fique com Deus.
Até o próximo vídeo e não